Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Grazi Pinheiro e eu tô compartilhando aqui com vocês, com muita gratidão no coração, um projeto que se iniciou já tem algum tempo e que agora finalmente ele está ganhando vida, está ganhando corpo. Eu intitulei de mini curso porque precisava colocar um nome, né? E eu coloquei mini porque esse assunto ele é imenso, né? Ele é talvez infinito. E o propósito aqui é trazer algumas considerações que podem nos auxiliar no nosso processo de expansão da consciência, tá? Então, o título do nosso mini curso, deixa eu ampliar aqui a tela, né? Está aqui: o poder vibracional das palavras. Se nós somos energia e se a energia vibra, tudo aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu falo também emana energia, também vibra energia. Concordam comigo? E aí, a nossa primeira reflexão desse mini curso: o que estamos dizendo a nós? O que estamos dizendo à vida e o que estamos dizendo ao universo? É um convite para a gente pensar. As nossas palavras, elas estão edificando a nossa existência, elas estão transformando a nossa vida na vida que a gente quer de fato experimentar. O que nós dizemos a respeito do universo é aquilo que o universo está entregando para nós. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, né? Sobre a vibração, sobre o poder. Isso também está contido nas palavras. E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Fica comigo até o final. E para começar, eu trouxe aqui uma citação que nos ajuda a ancorar essa energia reflexiva, que diz assim, deixa eu colocar os óculos aqui: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aí, uma citação tirada de Provérbios. Eu não sou uma estudante dos conhecimentos da Bíblia, nunca fui, nem sei se um dia eu pretendo ser. Mas todo o conhecimento que eu vou, entrando em contato, eu vou sentindo ressoar. O que a alma dentro de mim emite a respeito disso? E por que eu estou falando isso? Porque da Bíblia tem muitas coisas que não ressoam dentro de mim, que a minha alma diz, me mostra que tem alguma coisa que não está muito coerente. Por outro lado, há algumas tantas em que ela me diz que há uma coerência, que há uma sabedoria, que há um empoderamento por detrás, de tais palavras. E essa daqui, nessa citação em específico, é uma delas. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que nós estamos experimentando na nossa vida? Será que a gente já parou para pensar alguma vez? O que eu estou falando? E aquilo que eu estou falando está trazendo o que para mim de volta? Como retorno? Quais são os frutos que eu estou colhendo daquilo que eu estou emanando, daquilo que eu estou semeando? Vamos aqui para alguns objetivos
né, dessa primeira aula do nosso mini curso. O primeiro objetivo é ampliar a nossa consciência sobre o poder interior. Você, naturalmente, deve ser, né, um estudante da vida, um estudante sobre si mesmo, um estudante da expansão da consciência. Provavelmente já deve ter entrado em contato com esses termos, né? Consciência e poder interior. São dois termos que evidenciam uma vibração, né, muito elevada. Nunca antes desse momento atual se falou tanto sobre consciência, sobre expansão, sobre poder interno. E por que será que isso está acontecendo nesse momento da humanidade? É porque nós estamos vivenciando um momento único, um momento em que as energias para o nosso crescimento estão chegando cada vez mais e de formas intensas para nós. E a gente, é claro que pode escolher continuar vivendo sempre do mesmo jeito, ou a gente pode escolher, né, outras formas de pensar, outras formas de enxergar, outras formas de sentir e também de se expressar. Um outro objetivo é refletir sobre as emoções, os sentimentos que as palavras causam em nós. E esse assunto, gente, desde muito cedo, ele foi despertado dentro de mim e continua apenas se intensificando, porque eu sempre prestei atenção nas pessoas que me rodeavam, como que as palavras que elas utilizavam me afetavam, né, na polaridade positiva ou na negativa. A palavra tá ali, né? A energia, é uma energia que eu estou emanando. Só que essa energia, ela pode vibrar numa escala mais elevada, né, que deixa a gente mais feliz, mais elevado, ou essa energia pode vibrar num nível de frequência muito baixo. Pode destruir a gente, se a gente não tiver consciência do nosso poder interior. E isso está diretamente relacionado também com a emoção e o sentimento. E é sempre interessante a gente pensar, quando alguém faz um elogio pra gente, como que esse elogio repercute dentro de nós? A gente se sente muito envaidecido, a gente fica muito feliz, muito eufórico, a gente quer contar para todo mundo, ai, fulano fez um elogio sobre mim, sobre a minha roupa, sobre o meu trabalho, sobre um vídeo meu, sobre um livro, enfim. E quando uma pessoa faz uma crítica, como é que ficam as minhas emoções e os meus sentimentos? Eu me sinto afetada? Se eu me sinto afetada, o quanto eu me deixo afetar por uma crítica? Independente se ela vem dita como construtiva ou não. Crítica é crítica. Esse negócio de dizer que crítica é construtiva, para mim é uma camuflagem. Porque a crítica, ela só pode ser destrutiva. Ela não pode construir. O que constrói é o amor, é a bondade. E uma crítica, ela não é bondosa. Uma crítica, ela não é amorosa. Mas tudo bem, se você pensa que tudo bem dizer que uma crítica é construtiva. Apenas na minha forma de sentir a vibração dessas palavras é que não é coerente com a forma como eu represento a minha realidade. Então, os sentimentos e as emoções que são despertos em nós a partir de um elogio ou de uma crítica são pontos que podem nos ensinar muito sobre como está a nossa consciência sobre o nosso poder interior, ou o nosso poder interno. Porque
Se eu me deixo ficar muito feliz com o elogio, eu também vou me deixar ficar muito triste com uma crítica que eu recebo. Porque eu vou trazer tudo para o meu coração, para o centro das minhas emoções e dos meus sentimentos. Mas quando a minha consciência ela está ancorada em algo que é muito maior, que é muito mais elevado, tanto faz se a pessoa me chama de linda ou me chama de horrorosa. Porque essa é só uma representação mental que ela faz a respeito do que ela acha de mim. Não é o que de fato eu sei que eu sou. E eu gosto muito, muito de refletir sobre esse assunto, principalmente porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 2 filhos pequenos e é muito comum na idade deles eles se sentirem ofendidos, né? Ah, fulaninho me chamou disso, fulaninho me chamou daquilo. Ou mesmo eles 2, né, entre irmãos. Ah, ele disse que eu sou isso, que eu sou aquilo. E enfim, esse babado todo. E é um aprendizado diário, oportunidades diárias que eu tenho para ensiná-los sobre o poder que eles dão ao que o outro fala a respeito deles. A gente parece que se esqueceu de quem nós somos e a gente acaba acreditando no que o outro fala a respeito de nós. Vejam, tudo isso por causa de palavras. Mas palavras emitem vibrações de poder. E o poder, ele pode ser dual. Ele pode construir, mas ele também pode destruir. Vamos para o próximo objetivo. Proporcionar ferramentas simples que causarão impactos positivos quando colocados em prática diariamente. Esse também é um dos objetivos, né, desse mini curso. É trazer algumas reflexões, né, de algumas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia e mostrar como a energia dessas palavras influenciam a nossa forma de agir no mundo. E a partir daí a gente pode buscar, né, os impactos positivos delas e fazer com que elas sejam cada vez mais abundantes. Mas ao mesmo tempo, para que isso aconteça, é preciso eu observar quais são as palavras que eu estou utilizando que estão causando impactos negativos, que estão gerando um nível vibracional de energia que não eleva, que não proporciona bem-estar. Bem, portanto, são esses 3 objetivos principais que vão nortear essa nossa primeira aula. Eu espero que você tenha muita atenção, que faça anotações e que possa, de alguma forma, contribuir com a tua forma, né, de se enxergar no mundo, de se sentir no mundo e que possa, de fato, ampliar os horizontes. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para vivenciar, para experimentar a vida como um campo, né, como um leque de infinitas possibilidades. E é claro que a gente escolhe que essas possibilidades sejam as mais prazerosas, as mais divertidas, né, as mais felizes. Mas vamos observar como nós estamos falando a respeito da vida. E para refletir um pouco mais sobre o assunto, eu trouxe aqui. O que são as palavras? Ou para que servem? Né? Palavras são o quê? É só uma junção de sílabas, de letras que trazem um significado? Né? Um significado que pode ser manifestado através de um texto escrito, de um texto falado. Uma imagem pode não ter palavras, mas ainda assim ela traduz, ela vibra energia e significado para a gente.
E para que servem as palavras? Será que é só para a gente se comunicar? Para a gente conversar com as pessoas, para a gente expressar os nossos desejos, para a gente expressar as nossas dores, angústias? Será que é só para isso que as palavras servem? E aí é um bom momento para você, se você não tiver ainda separado aí um caderno, uma folha, você fazer isso agora, né? Pegar um caderno aí que você usa para utilizar, que você usa para estudar e anotar o que você deseja a partir desse mini curso, quais são as suas expectativas, né? O que você espera alcançar com esse mini curso. Por que ele te chamou a atenção? E por que é importante a gente parar para pensar, né? O que a gente tem consumido nesse nosso caminho, né, de expandir, de conhecer? É muito comum a gente se deparar com muitos colegas que dizem que estão consumindo, devorando livros, né, maratonando canais de pessoas. E eu sempre também me questiono sobre isso, né? Para onde é que eu estou indo? Para onde é que é a energia, né? Essa energia toda que está me movendo? Será que eu estou tendo atenção suficiente, né, para ver para onde que ela está me levando, ou eu estou indo de qualquer jeito? Porque se eu não estiver observando, eu posso passar muito tempo dedicando a minha energia para determinados assuntos, quando na verdade eu poderia estar canalizando para um assunto. E esse único assunto fazer toda a modificação que eu preciso. Já parou para pensar sobre isso? Não é que a gente está se limitando, é que a gente vai estar mais orientado, né? Mais direcionado. Enquanto que é muito fácil a gente se dispersar, né? São muitos assuntos deliciosos, muita coisa legal para a gente aprender e estudar, mas é preciso a gente ter um pouco de discernimento e pensar realmente sobre o que a gente está absorvendo, né? Qual é o sentido desse conhecimento para mim? Realmente ele vai edificar? Ele vai trazer algum tipo de transformação para mim? Isso vem por ressonância, por energia. Então escreve aí o que você deseja com esse mini curso, quais são suas expectativas. E uma reflexão talvez um pouco mais profunda, o que há dentro do teu coração? Para aí um pouquinho para pensar, não para pensar na realidade, para sentir nesse momento aqui agora. Quais são os sentimentos que estão tomando conta da tua vida, que estão tomando conta do teu ser, tanto espiritual como humano? Você já parou, né, para olhar para essas duas faces da mesma moeda, o ser e o humano? O que você está sentindo? E não menos importante, o que nós estamos falando para o universo? Você já parou para pensar alguma vez? Quais são as palavras que você está deixando sair para o universo? O universo é tudo isso aqui, gente. As palavras que estão saindo, elas saem de onde? Daqui de dentro, né? Como é que tá aqui dentro? Por isso que eu fiz essa pergunta antes. O que tem aqui dentro? Porque o que tem aqui dentro vai ser traduzido, bem ou mal, né? De um jeito ou de outro, vai ser traduzido para o universo. O que eu estou falando para o universo? E aí eu trago essa energia que eu amo muito, que diz assim: o que você tem dado ao outro, né, a outra pessoa, por meio das palavras, é dado a você mesmo. Na verdade, aqui eu fiz um trocadilho porque no livro Um Curso em Milagres, a energia crística através de Jesus, canalizada ali, em uma das lições, ele fala sobre isso. Ela fala sobre isso, né? A energia. Que aquilo que eu dou é dado a mim mesmo.
E esse livro é incrivelmente maravilhoso. Se você tiver a oportunidade e sentir, né, a frequência ressoar no seu coração, leia, vale muito a pena. Aqui no canal tem uma playlist com os exercícios de um ano. São exercícios rápidos, curtinhos e diários para a gente fazer. E o propósito desses exercícios é ajudar com que a gente transforme o nosso sistema de paradigmas de um aspecto mais dualizado, mais polarizado, para um aspecto mais íntegro e mais pleno. É maravilhoso. Eu fiz por 2 anos, muitas coisas mudaram dentro de mim, muitas coisas continuam sendo mudadas. E eu senti o chamado de gravar, né, por 1 ano. Foi um desafio, mas eu fiz. Para deixar disponível para aquelas pessoas que não têm acesso, por diversos motivos, né, ao livro físico, poderem acessar e fazerem, né, esse mini curso, ou esse curso, perdão. E aí, esse é um dos exercícios em que Jesus diz: aquilo que eu dou é dado a mim mesmo. Por quê? Porque nesse sistema, né, nesse paradigma crístico, ele nos ensina que o outro sou eu. Porque todos somos um. Então, aquilo que eu entrego para o outro, eu estou entregando para mim. Se eu estou entregando amor, não é para o outro aquele amor. Embora individualmente, individualizada, aquela pessoa, né, seja separada de mim, mas ela sou eu em espírito. Ela só está manifestada no corpo diferente do meu, mas é o mesmo espírito crístico que está ali. Então, se eu sou uma pessoa generosa com o outro, é porque eu sou comigo mesma. Então, se através das palavras eu estou elevando as pessoas que estão, por exemplo, próximas a mim, se eu, né, dou palavras de encorajamento, que despertam a autoestima, que elevam o poder interno dessas pessoas, eu estou fazendo isso também por mim. Porque eu não posso, é pouco provável, para não dizer impossível, de julgar alguém sem eu estar me julgando. Porque de onde sai o julgamento, né? Se eu estiver julgando, sei lá, vou usar meu marido aqui como bode expiatório. Desculpa aí, viu, marido? Mas se eu fizer um julgamento sobre ele, da onde é que vem o julgamento? Daqui de dentro, do meu coração. Não é de fora que está saindo, está saindo de dentro de mim. E por isso que Jesus disse, né? Não julgueis para não ser julgados. Só que a gente compreende e é ensinado pra gente que é Deus que julga a gente. E não é. Isso, né? Essa frase, ela tá mostrando o quê? Que se eu julgo, sou eu que estou sendo julgada. Porque não é possível eu julgar alguém sem que eu me julgue. Porque é um processo só. E aqui eu trouxe esse conhecimento para, né, despertar uma reflexão. O que você dá ao outro por meio da palavra é dado a você mesmo. Tudo aquilo que eu falo sobre o outro, presta atenção. O que eu falo sobre o outro sai de onde? Daqui de dentro. Se sai daqui de dentro, eu devo ter o compromisso e a responsabilidade de observar como está aqui dentro. O que eu estou falando sobre o outro está elevando, está abençoando,
Está fazendo a vida do outro melhor? Está engrandecendo o ser que o outro é? Se for, que bom que eu estou no caminho da benevolência. Mas se eu estiver olhando para a vida do outro e eu estiver vendo sombra, escuridão, se eu estiver falando palavras de baixa vibração a respeito do outro, da onde é que vem esse sentimento, da onde vem esse julgamento? É daqui de dentro. Então, se eu julgo, eu também estou sendo julgada. Eu posso nem ter essa consciência, porque ela me foi camuflada ao longo da história, nesses últimos 2000 anos. Mas compreende? Se eu estou aqui entregando um conhecimento que para mim modifica a minha existência, modifica o meu dia a dia, em escalas muito diferentes, não importa, mas modifica, e eu estou transmitindo, né, estou compartilhando da forma como nesse momento me é possível fazer, é porque modificou a mim, e eu acredito que pode modificar você. Então aquilo que modificou e que está sendo bom para mim, eu estou aqui compartilhando com você, porque você é um outro de mim. Se você ficar bem, eu também vou ficar bem. Se você se sente alegre e feliz por estar recebendo essas informações, eu também vou me sentir. Mas, se você não se sente, aí a gente precisa ressignificar e pensar. Significa que eu também vou ficar triste? Depende. Porque eu não sei a forma como você representa a sua realidade. E nós somos livres, né, para escolher como a gente vê, como a gente enxerga a nossa realidade. E a realidade que eu enxergo para mim pode não ser a realidade que você enxerga para mim. Então, até nisso a gente precisa também pensar. Então, ficamos aqui com essas questões para refletir. Não faz isso só uma vez ou duas vezes, não, tá? Tem muita coisa que a gente pode tirar de dentro da gente, a gente pode purificar, a gente pode transmutar e ressignificar a partir, né, dessas reflexões. Bem, pessoal, para essa primeira aula, nós vamos ficando por aqui, né? Foi uma breve introdução para trazer um pouco, né, dessa atmosfera, desse clima, para deixar vocês mais familiarizados com a temática do mini curso e dizer que as palavras, elas comunicam sim, mas elas comunicam num nível muito mais profundo do que talvez a gente esteja acostumado a pensar ou a observar. As palavras e a vibração que elas carregam, elas vão mostrar para a gente oportunidades para a gente modificar, para a gente ampliar, ou para a gente transmutar a forma como a gente se refere a nós, como a gente se refere à vida e ao universo. Porque de fato elas vão revelar como eu estou me sentindo, ou como eu estou representando essa realidade aqui e agora, né, sobre a vida. Ela comunica muito mais do que a gente pode pensar. E aí, só para finalizar agora de fato, eu vou utilizar um termo aqui ao longo, né, do mini curso que chama-se transmutação. E só para antecipar para vocês que a transmutação é o ato de mudar um pensamento ou um sentimento para um outro estado, para um outro sentimento. Eu posso transmutar a dor em amor. Eu posso transmutar ou transformar a forma de ver a mim com limitação, como se eu coubesse dentro de várias caixinhas,
E eu posso transmutar e transformar e começar a ver a mim como um ser ilimitado. Um ser que tem infinitas possibilidades de experimentar a vida, porque não cabe dentro de caixinhas. Isso é transmutar. Eu posso transmutar um estado, né, de um sentimento que não está sendo legal para um sentimento legal, ótimo. Eu posso transmutar a forma de eu me ver, a forma de eu me enxergar. E eu posso transformar a forma como eu falo a respeito de qualquer coisa sobre a vida. Tá? Então, essa energia da transmutação, ela vai ser fundamental em todo o processo, né, aqui que a gente vai estar desenvolvendo ao longo desse mini curso. E tudo é aqui, ó, um processo mental conectado com o sentimento. Porque isso aqui é uma coisa só. A gente pode pensar e falar como se fossem coisas isoladas, mas é uma energia que circunda aqui, ó, infinita. Mente e sentimento. E isso daqui vai trazer informações valiosas para nossa experiência aqui nessa vida e nesse agora. Portanto, pensar, sentir e falar de forma coerente pode sim transformar a nossa realidade. Mas você precisa se permitir aceitar essa possibilidade, né? Soltar um pouco as resistências que estiver sentindo e estar aberto para receber, né, essa gotinha de possibilidade que pode sim transformar. Eu vou ficando por aqui hoje com muita gratidão e espero te encontrar na nossa próxima aula, tá bem? Muita gratidão, ser de luz.